Fala, capitalista malvadão, como é que você tá? Tudo certo? Seguinte, nesse vídeo você vai compreender se vale a pena investir em empresas que possuem dívida, porque nós crescemos entendendo que dívida é algo ruim. Você não quer pagar os juros do teu cartão de crédito, você não quer pagar um juros abusivo no financiamento da tua casa, do teu carro. Então, quando a gente começa a entender sobre investimentos, você verifica lá no balanço e percebe, pô, essa empresa aqui, ela tem dívida. Será que vale a pena investir nela ou é arriscado? Como que funciona isso? É justamente sobre isso que você vai aprender nesse vídeo. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, prazer, meu nome é Felipe, eu sou analista CNPI e aqui a gente fala sobre investimentos tanto na Bolsa Brasileira como na Americana. Então, aqui você vai ficar bem informado. Então, já aperta no botão de se inscrever aqui embaixo e também ativa a notificação. E se você é investidor casca grossa, já sabe, né? Já sabe, deixa um dedo like para fortalecer cada vez mais aqui. Então, na sua tela agora, você está vendo aqui o balanço da Alphabet, tá? Não é o balanço exatamente, mas são alguns dados aqui sobre ela. Onde você percebe que a Alphabet é a empresa que controla o Google, tá? Só para ficar claro aqui. A gente percebe na parte de dívida líquida que a dívida líquida dela é negativa. Então, por que está negativa aqui, primeiramente? A gente tem a dívida total e a gente, para chegar nesse indicador aqui, a gente vai subtrair o caixa equivalente de caixa. E a gente chegou no número negativo. Ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Se você olhar a última coluna, a dívida dela está em 29 bilhões e ela tem 89 bilhões em caixa. Por que ela não pega esse caixa e quita a dívida? Porque dívida é algo ruim. Para as pessoas físicas, pessoal, sim, dívida é horrível. Para as empresas, para a maior parte das empresas, acaba sendo benéfico, porque elas conseguem ter um ganho fiscal em relação a isso e você vai compreender no detalhe como que isso funciona. Mas antes você precisa entender o que é a estrutura de capital. Então, a estrutura de capital da empresa é a forma como ela se financia, tá? Se ela pode se financiar mais por capital próprio ou por capital de terceiros. Então, quando a gente está falando de capital próprio, a gente está falando de recursos da própria empresa e recursos dos acionistas. Então, esse recurso, você precisa entender o seguinte: a empresa ela precisa gerar um retorno para o acionista, para os seus controladores, acima da taxa livre de risco. Porque se não fosse dessa forma, valeria muito mais a pena dissolver aquela operação da empresa e deixar o dinheiro em renda fixa. Concorda comigo? Então, é necessário que haja um retorno superior a taxa de juros, ou seja, um prêmio em relação ao risco da empresa, porque a gente tem como, por exemplo, a taxa Selic como sendo um investimento livre de risco da economia do nosso país. Então a gente precisa ter um investimento que renda acima do investimento mais seguro que nós temos no país. E para isso nós temos a estrutura de capital, né? Então a gente pode financiar a atividade por capital próprio, então existem os projetos da empresa que serão tocados ali e vão gerar um retorno para o acionista, e a gente também pode obter esse recurso através de capital de terceiros, ou seja, contrair empréstimos. E geralmente esse empréstimo ele vai estar vinculado a alguma taxa indexada, né? Então pode estar indexado ao IPCA, ao IGPM, à própria Selic, pode ser uma taxa pré-fixada também. Então a gente percebe que o capital de terceiros é interessante que ele seja menor do que o retorno que o capital próprio gera. Dessa forma a gente consegue ter um ganho de capital para o acionista. Acaba sendo interessante contrair capital de terceiros, a gente consegue ter um spread em relação ao que a gente paga de juros e o que a gente consegue gerar de retorno com esse capital. Além disso, a gente também tem o ganho em relação à parte fiscal, porque o que acaba acontecendo é que o que a gente paga de juros dentro da empresa, ele deduz como uma despesa. Então, reduz a nossa lucratividade dentro da empresa. Então, quando a empresa vai pagar o imposto sobre o lucro, a base de cálculo é menor. Se fosse 100% capital próprio, a empresa pagaria um lucro muito maior. Mas como tem o capital de terceiro ali, que a gente consegue captar com uma dívida baixa, né, para a empresa, a gente vai pagar os juros também naquele período. Então, isso vai reduzir a base de cálculo e vai fazer com que a empresa pague menos imposto. E isso acaba gerando um retorno maior para o acionista. E agora, qual é a consequência lógica disso? Pô, a empresa, então, vai se endividar ao máximo, porque se ela acaba tendo um benefício fiscal por pagar os juros, ela tem que pegar o máximo de dívida possível.
Não é bem assim que funciona no mundo real, né? Porque se a gente fizer isso dentro da empresa, a empresa vai ter um risco muito maior. Então, existe todo o risco de negócio que a empresa incorre, né? Então, uma empresa, ela não é o Estado, né? Não é uma estatal ali que não tem o risco de quebrar porque o governo vai salvar e tudo mais. Tem todo o risco da concorrência, tem o risco dos clientes não querendo mais comprar aquele produto, tem o risco do negócio que está sendo colocado em prática não dar mais certo, tem o cenário macroeconômico também, que pode fazer com que as taxas aumentem, pode vir uma onda inflacionária e fazer com que aquela dívida que tem indexada ao IPCA ou IGPM faça com que essa dívida fique mais cara e aquele projeto que a empresa estava tocando não seja mais lucrativo. Então, tem todos os riscos envolvidos com a atividade da empresa e onde é necessário que haja uma compensação ali entre o risco e retorno de captar recurso com terceiros. Então, como que você pode descobrir a proporção entre capital próprio e capital de terceiros de uma empresa? Então, por exemplo, a gente vai lá para o nosso famoso Google, né? Você vai escrever lá, por exemplo, aqui, Ambev RI, para a gente entrar no site de relacionamento com o investidor da empresa. Então, toda empresa negociada na bolsa tem um site de relacionamento com o investidor. Você vai procurar a área que fala sobre os resultados da empresa. Então, por exemplo, aqui está bem aqui, ó, central de resultados. Você vai clicar em todos e aí você vai encontrar lá os releases e tudo mais. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a divulgação de resultados segundo trimestre, tá? Geralmente, lá no final da página, você vai ter o balanço patrimonial, tá? Deixa eu colocar aqui, balanço patrimonial. Então, beleza. Então, a gente tem o balanço patrimonial aqui. Então, a gente tem o ativo, a gente tem o passivo também e o patrimônio líquido aqui embaixo, total do patrimônio líquido. Para a gente descobrir o quanto corresponde o capital de terceiros, a gente olha para o passivo, tá? Então, a gente está vendo aqui o passivo é de 54,6 bilhões, tá? Então, vamos colocar aqui, 54,6 bilhões. E a gente vai dividir isso daqui pelo ativo, tá? O ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido, tá? Então, a gente vai dividir por 137,9, tá? Dividindo por 137,9. Ou seja, capital de terceiros corresponde a 41%. Então, ela não se alavanca em um nível acima da metade, tá? Então, tá no nível aceitável aqui. E a gente também tem outros indicadores para que a gente possa entender se está num patamar muito elevado em relação ao que ela acaba gerando de caixa ou não, tá? Então aqui vão alguns indicadores, já pega papel e caneta para poder anotar. E o primeiro indicador que eu tenho para te passar aqui é a dívida bruta pelo PL, que é o patrimônio líquido, tá? Então a gente vai pegar a dívida bruta total, dividir pelo patrimônio líquido. Dessa forma, a gente consegue saber o quanto de dívida existe para o patrimônio líquido da empresa. Então, é necessário que esteja abaixo de 1, porque se ficar acima de 1, começa a ser um endividamento muito alto, tá? Então, uma faixa aí de 0,6 a 0,9 é um patamar aceitável. Outro indicador que você tem aqui é a dívida líquida pelo EBITDA. Então, para a gente chegar na dívida líquida, você já viu como é que funciona, né? Já falei para você. A gente pega a dívida bruta, né? A dívida total dela, e divide pela caixa da empresa e os equivalentes de caixa, ou seja, aqueles ativos que podem ser convertidos em caixa de forma bem rápida, tá? E aí a gente divide pelo EBITDA, que é ganhos antes de imposto, depreciação, amortização e as taxas, tá? E aí, com isso, a gente consegue ter uma noção de quanto que a empresa gera de caixa. Então, o quanto existe de dívida para a geração de caixa da empresa. Ou seja, se for acima de 3, a empresa está ficando alavancada. Ou seja, a empresa precisaria 3 anos de geração de EBITDA para poder pagar aquela dívida que ela possui. Tá? Então, acima de 3 acaba sendo mais arriscada essa operação. Então, entre 1, 2, 2,5, tá bacana. Chegou em 3, dá para aceitar ainda. Passou de 3, ó, sinal de alerta. Beleza? Outro indicador aqui é o EBIT pelas despesas com juros, tá? Então agora você precisa entrar lá no balanço, verificar a despesa com juros da empresa para que você possa fazer ali esse indicador. Geralmente você não vai encontrar no Status Invest, na OSX 14, é um indicador que você precisa fazer na mão ali, tá? Então o EBIT acaba sendo similar ao EBITDA, porém ele já desconsidera ali a depreciação e a amortização. Então é o quanto que a empresa acaba gerando de caixa, tá? Então quanto ela gera de caixa para a despesa com juros, tá? Então, se o indicador ele for 3,
quer dizer que ele gera 3 vezes mais caixa do que ele paga de juros. Então, bacana. Quanto maior esse indicador, melhor. E mais um indicador aqui para você anotar é a liquidez corrente, tá? A liquidez corrente, a gente pega o ativo circulante, ou seja, tudo que a empresa consegue gerar num curto prazo de tempo, até 12 meses, e divide pelo passivo circulante, que são as suas obrigações de curto prazo, de até 12 meses. Então, a gente percebe que o ativo circulante ele precisa ser maior do que o passivo circulante. Então, se esse número for 1, tá bacana. Se for acima de 1, ele tem mais ativo circulante do que passivo circulante. Então, quanto maior, mais seguro é a estrutura dessa empresa, tá? Agora é o seguinte, você curtiu esse vídeo aqui, te ajudou de alguma forma? É um vídeo mais técnico, né? Quero saber a tua opinião. Pô, Felipe, faz mais vídeos assim, mais técnicos para poder ajudar a gente? Ou não, você quer um vídeo um pouco mais básico e tudo mais? Comenta aí que é importante que eu saiba a tua opinião. Agora, se esse vídeo aqui você achou muito complexo, é importante que você se cadastre nas nossas lives semanais. Toda segunda-feira eu estou fazendo uma live, começando do básico para você ir aprendendo aos poucos ali como investir, tá? Então é importante que você esteja lá e para você poder participar e receber todo o material, porque eu entrego para vocês aí as ferramentas que são apresentadas na aula, tá? Então, para você ter acesso à ferramenta e ser lembrado também da live, é importante que você se cadastre no link aqui embaixo. Então, aproveita que você está se cadastrando ali, já aproveita também, clica no link ali para poder ir lá para o meu Instagram. Meu Instagram mudou, você já sabe, né? Eu já falei nos vídeos aqui, mudou para Felipe CNPI. Beleza, pessoal? Então, faça isso. Se você curtiu o vídeo, deixa um dedo no like. Também se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Agora eu vou deixar um vídeo bem aqui que eu acredito que vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.